o tratamento da doença de Alzheimer. Lembra que a gente comentou, né, só para a gente fazer um resuminho, né, doença de Alzheimer, toda aquela mudança comportamental, toda aquela característica de déficit cognitivo, comportamento bizarro, perda de memória, né, e tudo devido, né, aos estudos com todas as tendências, devido à alteração do metabolismo beta-amiloide, devido à hiperfosforilação da proteína tal, né, com destruição dos microtúbulos, enfim, né, tudo aquilo que a gente tinha comentado, trazendo os sintomas, né, desde a questão da perda de memória até a mudança de comportamento, até a dificuldade de se relacionar, né, com o meio, de se relacionar com as pessoas. Até que a doença de Alzheimer, né, tanto os emaranhados, tanto as placas, né, elas vão se disseminando pelo cérebro, e aí o paciente ele fica apático, ele fica sem comunicação, né, o paciente esquece de tudo, esquece quem ele é, né, esquece da questão de como se engole, ele perde o reflexo, não consegue mais se alimentar, não consegue comer, não interage com o meio, né, então a gente fala que é um paciente, né, no Alzheimer grave, um paciente que vegeta, né? Ele tá ali um corpo, mas o cérebro ali já se foi, né? Infelizmente, então é uma doença muito triste, né? Por isso a questão de tanto estudo, né? Aí voltando aqui para a questão do tratamento, eu vou virar o slide para slide aqui, tá? Hoje, principalmente, eu vou falar sobre o tratamento farmacológico, lembrando que o Alzheimer é uma doença progressiva, ou seja, não tem cura, não tem um tratamento que vai curar o paciente, que vai mudar completamente os seus sintomas, né? E o tratamento não é somente farmacológico, tá? Perdeu muita coisa não, começamos agora, tá? O tratamento não é somente farmacológico, né? Teria que ser uma equipe multidisciplinar, né, farmacêutico, fisioterapeuta, né, educador físico, né, médico, neurologista, geriátrico, né, então tem toda uma equipe multidisciplinar que seria o ideal ali para o tratamento. É claro que hoje, qual é a ideia? Hoje a ideia, eu vou dar ênfase ao tratamento farmacológico propriamente dito do Alzheimer, tá? Só que tem que lembrar o seguinte, lembrar que esse paciente é um paciente idoso, né? E o paciente idoso, ele tem outras comorbidades como hipertensão, doenças cardíacas, insuficiência renal, insuficiência hepática. Então é um paciente que ele não só tem o Alzheimer, é muito comum ele ter outras doenças associadas. É claro que hoje o nosso enfoque não vai ser nessas doenças, nessas outras doenças que normalmente os indivíduos com Alzheimer, eles acabam tendo junto pela questão da própria idade. A gente vai falar do tratamento farmacológico propriamente dito, voltado para o Alzheimer, tá? Então, só para a gente entender, né, o Alzheimer vai ser a principal causa de demência, né? Então, demência, um retardo, né, nas funções do sistema nervoso, né, por isso ali voltado ali no hipocampo, pela memória, pelo comportamento, né, pela discernir o certo ou errado, né, enfim, tudo isso, né, essa lesão cerebral, né, que o Alzheimer traz, né, e os sintomas, e como é que a gente vai conseguir tratar, né? Então, mais uma vez, eu vou salientar e destacar que não tem uma cura, mas não ter cura não significa não ter tratamento. Então, tem tratamento sim e tem o tratamento farmacológico, tá? O tratamento farmacológico, gente, a gente vai ter duas bases, né, principais de tratamento farmacológico para a doença de Alzheimer, tá? Né? E aí eu vou voltar aqui para o slide para vocês acompanharem aí, tá? Então a gente vai ter os inibidores da acetilcolinesterase e a gente vai ter a memantina aqui, tá? Então aqui esse DA, aqui que depois para quando vocês tiverem acesso ao material, né, só para vocês entenderem, DA é a doença de Alzheimer, aí a gente tem o tratamento, né? Esses três
fármacos, né, rivastigmina, né, galantamina, né, são inibidores da acetilcolinesterase. Esses três aqui são fármacos da classe inibidores da acetilcolinesterase. E esse aqui está fora desse quadrado porque é a memantina, porque a memantina não é um inibidor da acetilcolinesterase, a gente vai falar da memantina um pouco mais à frente. Então a ideia é, né, só para vocês terem entenderem o que a gente está falando, né? Se a gente for falar um pouquinho sobre o tratamento da depressão, que a depressão é bem falada, bem conhecida, né, uma forma da gente tratar a depressão é você aumentar a quantidade ou o tempo, né, que a serotonina, né, que seria ali um neurotransmissor, né, a substância do prazer, fica ali na fenda sináptica fazendo o seu efeito. Então, né, a serotonina, né, tem característica, né, quando ela é liberada na fenda sináptica, ela dá o prazer, a sensação de bem-estar. Né? Então, uma das formas de se tratar a depressão seria fármacos, né, os antidepressivos, né, que consigam manter por mais tempo a ação da serotonina. Então, a ideia aqui do tratamento do Alzheimer também pode ser esse. Né, a gente manter um neurotransmissor capaz de manter, de excitar, de ativar as atividades, né, cerebrais, as atividades dos neurônios. E aí a gente vai falar de um neurotransmissor, né, que vai ser o nosso foco, o aumento ou o tempo que ele fica ali na fenda sináptica, que é um neurotransmissor chamado acetilcolina. Então anota aí para mim, né, bota aí quem está fazendo resumo, que às vezes eu recebo foto dos alunos que estão fazendo resumo, dos alunos que anotam o que eu falo. Então isso é importante. Então nessa questão desse tratamento, você botar assim, o objetivo do tratamento, aumentar, bota uma seta aí, aumentar a acetilcolina, né? O que é a acetilcolina? Puxa uma outra setinha e bota aí, um neurotransmissor. Ele é um neurotransmissor excitatório, né? Então ele vai excitar, vai ativar, né, a atividade cerebral. No caso de demência, no caso de doenças demenciais, essas atividades, né, elas ficam mais devagar, né? E aí principalmente aí no caso do Alzheimer, se a gente pensar e relembrar as lives anteriores, né, principalmente a live de fisiopatologia, lembra? Eu tenho placa senil, que é uma placa que atrapalha a neurotransmissão, e eu tenho o emaranhado, que seria ali a alteração da proteína tal e a destruição e morte de neurônio. Então eu tenho doença, eu tenho uma doença que seria o Alzheimer, que eu tenho uma destruição do neurônio, que é a célula ali, a unidade funcional, a célula que vai fazer as sinapses e a comunicação do sistema nervoso com o corpo, né, através dessa célula. Então eu vou ter uma morte desses neurônios, né, por essa questão aí, os estudos indicando a alteração aí da proteína tal, né, alteração de microtúbulos, e além disso, dessa morte neuronal, eu vou ter a placa neurítica, né, que atrapalha, né, essa informação, a sinapse de um neurônio para outro. Então a emissor é chamado acetilcolina. Pausou aí? Parou? Voltou? Como é que estamos? Parou? Perderam aí? Deu uma pausa? Voltou já? Então o que eu estava dizendo? Que a ideia, né, já que eu tenho uma doença, que eu tenho morte neuronal, já que eu tenho uma doença que formam placas, que atrapalham as sinapses, a ideia é a gente excitar esse cérebro. Né? Porque é uma doença demencial, né? Uma doença que vai causar, né, deterioração cerebral do sistema nervoso, né? Então, travou de novo, gente? Aqui para mim não tá travando não. Vou deixar a live salva, pode deixar que essa live vai ficar salva, tá? Vou dar continuidade, se tiver travando muito depois vocês assistem a live que ela vai ficar
que ela vai ficar salva. Então, voltando mais uma vez, senão a gente não vai conseguir terminar. Se eu tenho uma doença que tem morte neuronal, que tem placa que atrapalha a sinapse e comunicação de um neurônio com outro, e causa demência, eu quero excitar esse cérebro, eu quero ativar esse cérebro. E uma das formas de ativar esse cérebro é aumentando a acetilcolina, que é esse neurotransmissor excitatório. E aí, gente, como é que eu aumento? Qual é uma forma de aumentar a acetilcolina, de deixar a acetilcolina por maior tempo ali na fenda sináptica? Aí entra aqui, ó, os inibidores da acetilcolinesterase. Então, qual é o objetivo dos inibidores da acetilcolinesterase? Isso aqui é uma sigla, tá? Então, os inibidores da acetilcolinesterase têm o objetivo de aumentar a acetilcolina e deixá-la por maior tempo agindo na fenda sináptica. Tá? Eu vou mostrar uma foto, a gente vai entender aí o que é essa fenda. Né? Mas aí eu já quero deixar isso aí, né, de cara. Inibidores da acetilcolinesterase com o objetivo de aumentar a acetilcolina e deixá-la agir, né, deixá-la, a sua ação por maior tempo, porque ela vai ficar ali numa maior quantidade, num delta T maior na fenda sináptica. Então eu vou ter uma ação maior da acetilcolina, que é um neurotransmissor excitatório. Aí olha só, gente, esse desenho. Pode parecer que caraca, que desenho é esse? Tomei um susto. Mas a gente vai entender esse desenho simples, de uma forma simples, tá? Primeiro eu vou... Tá todo mundo acompanhando? Olha só que eu acompanho com o meu dedo. Isso aqui, ó, é um neurônio, tá? Isso aqui já é um outro neurônio. Esse espaço aqui é chamado de fenda sináptica, né? Na verdade, um neurônio envia a mensagem para o outro, né, através de neurotransmissores, né? E isso tem um espaço, eles não estão colados, não, tem um espaço ali entre um neurônio e outro. A gente chama isso de fenda sináptica. Temos vários neurotransmissores, né? A acetilcolina, temos a dopamina, temos o GABA, serotonina. Então temos vários neurotransmissores. Hoje a gente vai falar em especial da acetilcolina, que é um neurotransmissor excitatório, e ele vai ser importante, né, no tratamento do Alzheimer para a gente excitar, ativar esse neurônio, ativar as atividades cerebrais. Então, antes de eu continuar com esse desenho, eu vou voltar aqui para mim, olha para cá. Primeiro eu quero que vocês entendam o seguinte, né, que o neurotransmissor é chamado acetilcolina. A classe do fármaco é chamados inibidores da acetilcolinesterase. Então esquece a palavra inibidor e vamos pensar só na palavra acetilcolinesterase. Acetilcolinesterase é diferente de acetilcolina. Acetilcolina é uma coisa, acetilcolinesterase é outra. Acetilcolina, neurotransmissor excitatório. Acetilcolinesterase é uma enzima. E aí, como uma boa enzima, vai ter uma ação específica, que qual é a ação da acetilcolinesterase? Hidrolisar, lisar, quebrar a acetilcolina. Né? Então, a ação da acetilcolinesterase é ir lá e quebrar, degradar, diminuir a função da acetilcolina. Claro que é importante eu ter acetilcolina e é importante eu ter a acetilcolinesterase. Em um paciente, em um indivíduo que não tenha nenhuma doença neurológica, nenhuma alteração, ele vai liberar a acetilcolina, ela vai ficar o tempo necessário, vai mandar informação, vai excitar, que é um neurotransmissor excitatório, e vai vir a acetilcolinesterase e vai degradar. Porque ela não vai poder ficar ali o tempo ali por infinito, senão vai ficar muito excitado. Então eu preciso ter os dois ali em equilíbrio. Né? O que está acontecendo na doença de Alzheimer? Eu tenho neurônios que estão morrendo. Se eles estão morrendo, é claro que essas informações elas vão ficar comprometidas. Além disso, eu tenho placas senis, ou placas neuríticas lá, formado pela proteína beta-amiloide, que vai interferir nessa informação de um neurônio para o outro. Então, se a gente voltar aqui o nosso slide, né, se esse neurônio aqui morre,
isso acontece na doença de Alzheimer, eu vou ter uma baixa ou uma redução da atividade do sistema nervoso. Se eu tenho uma placa entre um neurônio e outro, que seria uma placa neurítica, ela vai atrapalhar a informação desse neurônio para esse aqui. Então, uma das formas da gente contribuir e o paciente ser beneficiado, o paciente com Alzheimer ser beneficiado farmacologicamente, é a gente deixar a acetilcolina, tá, por mais tempo no seu receptor. Olha aqui, eu tenho uma célula que libera acetilcolina, ela vem para a fenda. O que é a fenda? O espaço entre um neurônio e outro, se liga no receptor de acetilcolina e ela age, excitando, porque é um neurotransmissor excitatório. Aí, olha só, vem uma enzima chamada acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase vai lá e lisa. O que é lisar? Quebrar. Né, degenera, né, a acetilcolina. Então aqui, olha só, tá vendo a quebra da acetilcolina em acetato e colina? Isso pra gente não interessa. Só quero que vocês entendam o seguinte, que a acetilcolinesterase, quando ela é liberada, ela vem aqui na acetilcolina, que é o neurônio, que é um neurotransmissor excitatório, e lisa. Aí é claro que ele vai perder a sua função, porque eu quebrei aquele neurotransmissor, eu lisei aquele neurotransmissor, né? E aí, qual é a questão que a gente tinha comentado? Lembra dessa classe aqui, ó? Inibidores da acetilcolinesterase. Então, o que são os inibidores da acetilcolinesterase? É uma droga, é um fármaco que vai inibir a acetilcolinesterase, vai diminuir, vai reduzir a enzima que degrada, que lisa a acetilcolina. Inibindo a acetilcolinesterase, eu reduzo a acetilcolinesterase, logo a acetilcolina, ela fica por mais tempo ligado ao seu receptor, ou seja, eu vou ter uma ação excitatória maior. Então eu vou excitar o cérebro, eu vou fazer com que aquele neurônio ele tenha uma atividade maior. Né? Esse é um ponto a ser tratado. Deu para a gente compreender? Então, na doença de Alzheimer, né, um dos fármacos, uma das classes de fármacos mais utilizados são os inibidores da acetilcolinesterase. E aí acaba que o tico não junta com o teco. Por quê? Porque você pensa, como é que o inibidor da acetilcolinesterase vai aumentar a acetilcolina? Agora a gente já sabe, né? Inibir a enzima que degrada a acetilcolina. Logo, se eu inibo a enzima que degrada, que reduz, que lisa a acetilcolina, teremos a acetilcolina em maior quantidade por mais tempo agindo na fenda. E lembrando que a acetilcolina é um neurotransmissor excitatório, mais uma vez eu estou dizendo, e com isso as características demenciais, né, aquela redução, né, das atividades, né, o déficit cognitivo, tem uma tendência a melhorar, ou melhor, tem uma tendência a não progredir com a velocidade que teria se não tivesse utilizando os inibidores da acetilcolinesterase, tá? Então, essa classe de fármaco vai ser utilizado nas doenças demenciais e, claro, um grande exemplo que a gente tem de doença demencial será o Alzheimer, tá? Então, a ideia dos inibidores da acetilcolinesterase é aumentar a ação da acetilcolina, excitando, né, aquele cérebro, excitando ali aquele neurônio, né? E alguns livros falam o seguinte, né, que a utilização dos inibidores da acetilcolinesterase aumenta a acetilcolina, né, ou deixa ela ali por mais tempo na fenda, a ponto de um neurônio trabalhar por 2. A gente pode pensar assim, né? Ou por 3. Então, já que eu tenho morte de neurônio, e se eu consigo fazer aquele outro que ainda está funcionando trabalhar por 2, a gente pode ter uma melhora ou uma redução da evolução da doença, né, da progressão da doença, ou uma melhora nos sintomas de déficit cognitivo da doença de Alzheimer, tá bom? E aí, o que a gente vai falar agora? Né? Então, espero que a gente tenha,
que tenhamos compreendido ali a classe dos inibidores da acetilcolinesterase, né? E como é que ela funciona e simplificar, né, esse desenho que muitas das vezes a gente olha um desenho desse, a gente acaba até se assustando, mas dá pra gente entender de forma bem simples, principalmente pra gente, quando for fazer uma questão de prova, né? Esse é o nosso objetivo, a gente está preparado para a questão de concurso, né? A gente não ficar ali confuso, né? Então, só para a gente fechar, né, essa questão, né, dos inibidores, né, como depois a gente vai falar de cada um, né, mas só para a gente fechar a questão dos inibidores da acetilcolinesterase, é utilizado nas doenças demenciais, então logo é utilizado no Alzheimer, e os inibidores, mesmo iniciando com o termo inibidor, né, ele vai inibir a acetilcolinesterase. Tá? E essa inibição da acetilcolinesterase aumenta a ação, aumenta o tempo que a acetilcolina vai ficar na fenda, né? Então eu vou ter uma ação, né, melhorada, uma ação potencializada do neurotransmissor acetilcolina, que é um neurotransmissor excitatório, e isso vai ser bom, né, no caso de doenças demenciais, beleza? Então, olha só, gente, lembra que a gente falou quais são os exemplos, né, que a gente tem dos inibidores? Inibidor é a classe, né, e a gente tem os representantes. Como assim os representantes? Quais são os fármacos que têm a dinâmica, que têm, né, o poder de inibir a acetilcolinesterase? Aí a gente tem a donepezila, tá? A galantamina e a rivastigmina. Tá? Então aqui, ó, sendo aqui, ó, representei aqui nesse slide donepezila, galantamina e a rivastigmina. Gente, então, primeira coisa que eu quero que vocês entendam. A gente está se preparando para a guerra. Estamos nos preparando para a guerra. Né? Então, como que eu acredito, né, que possa vir uma questão em concurso público para o nosso nível, para a nossa prova, né? Tanto provas de concurso público, tanto para o IAGS, aí quem sabe aí para a questão de uma ESA, né? Mas dando um enfoque ali para o meu público hoje, que é um público muito voltado para o IAGS, né? Para a prova da aeronáutica, como é que eu vejo que possa vir uma questão? Uma questão né, que no tratamento farmacológico da doença de Alzheimer, a gente tem os inibidores da acetilcolinesterase, tá? Os inibidores da acetilcolinesterase, que é bem diferente que os inibidores da colinesterase, tá? São coisas diferentes. Então, uma das perguntas que eu acho que possa vir é isso, a gente ter na nossa cabeça que os inibidores da acetilcolinesterase é tratamento farmacológico, é uma classe de fármaco que é utilizado no tratamento da doença de Alzheimer. Né? Outro ponto interessante saber que os inibidores da acetilcolinesterase aumentam a acetilcolina. Né? Que a acetilcolina é um neurotransmissor excitatório e que vai ser vantajoso, né, que o paciente ele vai ser beneficiado, né, porque ele tem uma doença demencial, no caso aí o Alzheimer. Né? E aí é como eu disse que a gente está se preparando para a guerra, né? Então eu sempre falo, sempre tem espaço no nosso HD. Né? Se a gente estudar, se a gente colocar na nossa cabeça, sempre vai entrando espaço, entrando informação. E aí eu acho que o diferencial para um aluno que fala assim, eu vou passar esse ano, para um aluno que, eu estou estudando, não sei, né? Aquele aluno que está ainda no limbo, está na dúvida, o diferencial é esse aluno que vai entender isso, que na doença de Alzheimer é utilizado inibidores da acetilcolinesterase e que vai saber falar quais são os 3 representantes dessa classe. Esse vai ser o diferencial. Aquele que somente vai saber que os inibidores da acetilcolinesterase faz parte do tratamento de Alzheimer, que eu acredito que possa ser, né, pensando numa questão de prova, será simples assim. Mas se vier uma questão mais elaborada, aí vem esse aluno que está se preparando para a guerra. Aí vem esse aluno que está dizendo que esse ano é o meu ano. E aí vem os representantes. Aí o que eu separei aqui para vocês, depois eu vou estar botando lá no Drive, né, para quem quiser acompanhar o escrito, né, porque fica mais fácil.
A donepezila, ela vem comprimidos de 5 a 10 miligramas, né? Aí a ideia é iniciar 5 miligramas por dia, via oral, são comprimidos, né? Podendo ser aumentado a dose para 10 miligramas após pelo menos 4 a 6 semanas de uso de 5 miligramas. Então, se for escolher esse inibidor da acetilcolinesterase, iniciar 5 miligramas por 4 a 6 semanas, podendo ou não aumentar essa dose para no máximo 10 miligramas, tá? E aí a ideia desse inibidor é ele ser administrado quando o paciente for deitar, podendo ser ingerido com ou sem alimentos, tá? Então, independente, pode ser estômago cheio ou vazio, com ou sem alimentos, na hora que for dormir, né, vai fazer o uso da donepezila, tá? A galantamina, ela é diferente porque ela vem em cápsula de liberação prolongada, né? Então ela vem em cápsula que essa liberação, ela vai sendo, a absorção vai ser uma absorção mais lenta, mais prolongada, né? Dando uma concentração plasmática, né, durante as 24 horas, né? Vai fazer o uso uma vez por dia, né? Então, dando uma concentração plasmática muito retilínea, como assim? Liberando lentamente o fármaco, e aí sempre esse fármaco tendo uma concentração plasmática. Voltei. Então, com uma liberação mais prolongada, tá? Aí, olha só, gente, administrar uma vez ao dia pela manhã, de preferência com alimentos. Então, aí a ideia é de preferência com alimentos, né, uma vez ao dia pela manhã, tá? E aí eu vou falar só uma característica da rivastigmina, que a rivastigmina, ela também, além dela ser utilizada por via oral, ela também tem por adesivo. Então eu queria destacar isso, tá? Olha para cá, ó. A rivastigmina, ela tem cápsula, ela tem em solução oral e ela tem adesivos transdérmicos, né? Então é uma opção de inibidores da acetilcolinesterase, né, que ele pode se apresentar em cápsula, pode se apresentar em solução oral, né, e também pode se apresentar. A questão do adesivo é bem interessante, principalmente para pacientes que possam estar com irritação gastrointestinal, para pacientes que já têm alguma comorbidade, alguma doença gastrointestinal, ou que já tenha dificuldades da deglutição, pode-se fazer uso do adesivo transdérmico, né, de colar o adesivo, e aí a rivastigmina vai ser absorvida, né, pela pele até chegar ali na corrente sanguínea, né, tendo uma ação muito parecida quando utilizado por cápsula ou quando utilizado também por solução oral. Então, o que eu quero destacar? Que no Alzheimer, a classe dos fármacos, né, a classe farmacológica vai ser os inibidores da acetilcolinesterase, dando o exemplo da donepezila, galantamina e a rivastigmina. Todos esses 3 exemplos de fármacos são inibidores da acetilcolinesterase, todos esses 3 com o objetivo de aumentar a ação da acetilcolina, de aumentar o tempo que a acetilcolina vai ficar ali na fenda sináptica, tá bom? E aí, dando uma excitação para esse neurônio, para esse cérebro, diminuindo os sintomas de demência, aumentando a qualidade de vida desses indivíduos com doença de Alzheimer, tá? E aí, o que eu quero destacar desses 3 é que a rivastigmina, né, que tem a opção do adesivo, né, transdérmico, principalmente, né, sendo indicado para esses indivíduos, para esses pacientes que já têm alguma comorbidade, alguma doença gastrointestinal, né, ou que tenha já dificuldade na deglutição de algum tipo de comprimido, de algum tipo de solução. Aí ele vai ser beneficiado, né, por essa apresentação farmacológica, né, de adesivo, né, que vai ter a questão do mesmo efeito, né, a princípio em uma dosagem um pouco mais baixa, né, se ele tiver necessidade de uma dosagem mais alta, ele vai ter que fazer uso da medicação oral mesmo, mas a princípio, para esses pacientes, né, que tem alguma dificuldade na deglutição ou que tem alguma doença gastrointestinal, irritação gastrointestinal, beleza? E aí, dando continuidade aqui, gente, o que eu vou falar? Vou falar um pouquinho sobre a memantina. E aí, gente, olha só, a memantina, só vou voltar aqui o slide, só para a gente poder entender. Esse foi o primeiro slide que a gente começou. E aí eu falei que isso aqui é doença de Alzheimer,
dando os exemplos, né, da galantamina, rivastigmina, donezepila, né, que são os inibidores da acetilcolinesterase, e a memantina está fora desse quadrado, porque a memantina não é o inibidor da acetilcolinesterase. Então vamos falar um pouquinho sobre a memantina. A memantina é um antagonista dos receptores NMDA. E aí, antagonizando esses receptores, a gente vai reduzir a neurotoxicidade. Só para a gente ter uma ideia, gente, só para a gente entender aqui, por que acontece essa toxicidade do sistema nervoso nesse doente de Alzheimer? Tem várias vertentes, tá? Vou começar primeiro com uma vertente. Lembra lá da nossa primeira live falando sobre a fisiopatologia? Lembra o que é a placa neurítica e o que compõe a placa neurítica? Só para a gente lembrar, placa neurítica está presente no cérebro do doente de Alzheimer, os estudos, né, de necropsia demonstraram isso, que essa placa neurítica ela é composta basicamente por proteína beta-amiloide. Então, acredita-se que esse indivíduo, né, não consegue degradar a beta-amiloide, ou ele tem uma produção exacerbada da beta-amiloide, e a beta-amiloide fica ali no tecido cerebral. A presença da proteína beta-amiloide ali vai desencadear um processo inflamatório. Aumento de citocinas, de substâncias que fazem parte do processo inflamatório, chegada de células de defesa, neutrófilos, e aí a presença de radicais livres, que são tóxicos para o neurônio e para o sistema nervoso. Então, cada vez mais que a gente tem a presença da proteína beta-amiloide, cada vez mais que a doença de Alzheimer ela vai progredindo e as placas neuríticas elas ficam presentes, maior será o processo inflamatório, maior a presença de citocinas, maior a presença de radicais livres. E aí vai ter um determinado momento que esse cérebro ele pode entrar em colapso. Né? E aí o paciente ele perde totalmente a ideia de espaço, ele perde totalmente a comunicação, ele não deglute, as suas funções neurológicas ficam muito debilitadas. E aí a memantina entra como neuroprotetor. A memantina, esse fármaco, ele entra como um fármaco protetor do sistema nervoso que tem o intuito de impedir esse colapso, que tem o intuito de proteger os neurônios, né, dessas citocinas, desses radicais livres, desse processo inflamatório. Só que não é só isso. Tem um outro ponto interessante, que a própria medicação, lembra dos inibidores da acetilcolinesterase, que a gente acabou de falar? A própria medicação, os inibidores da acetilcolinesterase, por aumentar a acetilcolina, com o passar do tempo, aquele cérebro ele fica com aquela acetilcolina em excesso, por mais tempo na fenda sináptica, e aí também isso pode, com o passar do tempo, trazer uma toxicidade para o neurônio e para o tecido cerebral. Então, a própria medicação, né, aí a rivastigmina, né, os próprios inibidores da acetilcolinesterase também contribuem para essa questão de colapso cerebral do doente com Alzheimer. E aí entra a memantina. Então aí a memantina, a gente vai ter que lembrar o seguinte, né, utilizado no Alzheimer. Qual é o intuito dela? É um neuroprotetor, protegendo o cérebro tanto do processo inflamatório, tanto pela ação prolongada dos inibidores da acetilcolinesterase. Por isso que a ideia, né, da memantina, ela vai ser utilizada, o paciente vai ser beneficiado quando ele tem um Alzheimer grave. Na maioria das vezes, utiliza-se esse neuroprotetor quando o paciente já está com um Alzheimer grave. O Alzheimer leve, né, o início do Alzheimer, né, normalmente, né, a terapia farmacológica é somente com os inibidores da acetilcolinesterase. Moderado a grave, pode ali, né, fazer uma combinação com os inibidores da acetilcolinesterase mais a memantina, que é um neuroprotetor. E com o Alzheimer grave, ele vai ser beneficiado somente ali com o neuroprotetor, no caso ali a memantina.
né? Então acho que ficou isso bem claro. Eu só quero botar, vou virar aqui a câmera, só quero botar algumas observações. Já até falei essa observação, utilizado na doença de Alzheimer, esse DA aqui é a doença de Alzheimer, moderada a grave. Então a utilização da memantina é na doença de Alzheimer moderada a grave. E aí qual é o objetivo? Melhorar a cognição do paciente, melhorar o comportamento dele, a mudança de comportamento presente na doença de Alzheimer e a capacidade de realizar as atividades diárias, as atividades de vida diária, né, que seria tomar um banho, escovar o dente, comer sozinho, né, as atividades básicas diárias. E aí o intuito da memantina seria esse, mas normalmente sempre, né, fazendo primeiro, né, o que eu quero que vocês entendam. Memantina, vou virar aqui para mim. Memantina vai ser utilizado no Alzheimer? Vai. Mas o primeiro ponto, memantina é inibidor da acetilcolinesterase? Não. Memantina não faz parte dos inibidores da acetilcolinesterase. Memantina seria um antagonista do receptor NMDA. E com isso, antagonizando esses receptores, protege o cérebro da ação de citocinas, da ação de radicais livres e da própria ação a longo prazo dos inibidores da acetilcolinesterase. Então a memantina, primeiro ponto, não é inibidor da acetilcolinesterase. É um neuroprotetor utilizado principalmente para pacientes com doença de Alzheimer grave. Também podendo ser utilizado na doença de Alzheimer moderada, até mesmo com a combinação da memantina, do neuroprotetor, junto com os inibidores da acetilcolinesterase. E aí, na doença de Alzheimer grave, normalmente ele só vai fazer uso somente do neuroprotetor, somente da memantina, tá bom? E aí, para a gente dar continuidade, né, queria destacar a memantina como neuroprotetor, querendo destacar a memantina evitando o colapso e querendo destacar a memantina sendo utilizada na doença de Alzheimer moderada, principalmente na doença de Alzheimer grave, tá? E aí, olha só, vou passar aqui o slide, está faltando 4 minutos pra gente, né? Olha só as pesquisas, gente. Só pra gente ter uma ideia que ultimamente, né, as pesquisas, né, para a doença de Alzheimer, eles estão buscando drogas anti-amiloide e drogas anti-tau, né? O que seria isso? Lembra que a gente tinha comentado que basicamente os sintomas, né, eles vão acontecer pela placa neurítica. Lembra que a placa neurítica é formada pela proteína amiloide. Então, se eu consigo uma droga anti-amiloide, eu consigo uma droga que reduz a formação, né, dessa placa. E a ideia é, ou uma droga que consiga degradar a proteína amiloide, ou uma droga capaz de diminuir a produção da proteína, né? Então, os estudos, as pesquisas estão muito voltadas para essa droga anti-amiloide, né? Ou que consiga degradar a proteína amiloide, tá? Ou que consiga reduzir a produção da proteína amiloide com o intuito de reduzir os sinais e sintomas de doença de Alzheimer. Só que aí, o que já se sabe? Se sabe que os sintomas não ocorreram somente pela placa neurítica. Os sintomas não ocorreram somente pelo depósito da proteína amiloide extracelular, lá no tecido cerebral. Também já sabe da formação dos emaranhados. E aí a gente sabe que os emaranhados, eles acontecem pela alteração da proteína chamada proteína tau, né? A hiperfosforilação da proteína tau. E aí uma droga anti-tau, né, teria que ter a capacidade, né, de reduzir essa alteração da proteína tau. Então, né, os estudos estão voltados para isso, né, para uma droga anti-amiloide e para uma droga anti-tau, né, porque a gente sabe que a fisiopatologia, né, os estudos mostram, né, acredita-se muito voltado, né, para a questão do depósito da proteína amiloide pela alteração da tau. Né? Então, uma droga anti-amiloide, uma droga anti-tau está sendo ali o foco da pesquisa. Né? E por que eu estou botando isso? Né? Porque eu vi uma questãozinha de prova
né, falando justamente isso em relação às pesquisas, aos avanços, e aí as pesquisas sobre esse tipo de droga, anti-amiloide e anti-tal. Porém, até hoje, não tem nenhuma melhora clínica comprovada. Né? Com essas possibilidades ainda não teve uma melhora clínica. O Alzheimer não teve uma melhora dos sintomas, não teve uma involução, a doença ainda continuou a progredir ou progredindo, mas os estudos aí, os últimos estudos, estão voltados para esse tipo de droga, tá, gente? E aí, olha só, tá faltando aqui, tá quase acabando o nosso tempo, deixa eu ver se eu deixei... Ah, tem um slidezinho aqui, só para eu finalizar. Lembra da rivastigmina? Rivastigmina, né, a droga ali adesiva, como é que ela vem, né? Então a gente vai colocar ali o local que se pede, né, na face interna das costas, né, no peito, como está demonstrando ali, e na parte superior do braço, né? Então são os locais que o nosso guia de neuro indica para fixar, né, as fitas adesivas de rivastigmina, lembrando que o único inibidor da acetilcolinesterase que tem essa forma farmacêutica de fita transdérmica é a rivastigmina, tá? E aí, olha só, vou voltar aqui só para a gente fechar, deixa eu ver, acabou mesmo o tratamento, né? Então, só para a gente fechar aqui a nossa aula, né, a nossa live, a gente deu um enfoque para o tratamento farmacológico, lembrando que o Alzheimer é bem complexo, né? Então eu tenho que ter uma equipe multidisciplinar, como eu falei, farmacêutico, fisioterapeuta, educador físico, médico, geriatra, neurologista, esse seria o ideal, né, para o tratamento e para uma resposta terapêutica boa. Né? Mas hoje o enfoque, né, foi só na parte farmacológica que eu queria destacar, e inibidores da acetilcolinesterase, os exemplos que a gente deu dos inibidores da acetilcolinesterase, lembrar que os inibidores da acetilcolinesterase aumenta a acetilcolina, que a acetilcolinesterase é diferente de acetilcolina. Acetilcolina é neurotransmissor excitatório, então excitar o cérebro de um paciente com demência, isso beneficia o paciente, isso a gente tem o intuito, né? Então os inibidores da acetilcolinesterase utilizados na doença de Alzheimer leve e moderada, né? E o neuroprotetor, que é a memantina. Lembrar que a memantina não é inibidor da acetilcolinesterase e vai ser utilizada na doença de Alzheimer moderada para grave, evita o colapso cerebral, né? Então, isso que eu queria destacar de farmacologia, né, para vocês como tratamento da doença de Alzheimer, tá bom? Deixa eu ver aqui, eu acho que o pessoal escreveu alguma. Bauer, tira-me uma dúvida. Fugida da aula. Projeto do dia 3, farmacologia, aula para os alunos que vão participar. A aula será gravada para quem não puder assistir, ou somente ao vivo. Então, pessoal, aproveitando que eu acho que eu tenho um tempinho, eu vou falar. Então, a gente já finalizou a parte de tratamento farmacológico da doença de Alzheimer. A gente na verdade, eu faço projetos de questões de prova anterior, questões inventadas por mim, questões retiradas de outros concursos da área da saúde, né, que tenham afinidade ou que tenham relação com a prova, né, com os concursos militares, né, que a gente quer o meu maior público. E a ideia é a gente pegar questões, porque a gente tem clínica médica, por exemplo, médica e cirúrgica, a gente tem muita matéria. E às vezes não dá tempo da gente trabalhar, não dá tempo da gente fixar a matéria com exercício, né? E às vezes a gente estuda e, pô, o que a prova quer de mim? Né? O que ela quer que eu saiba realmente? Então a ideia dos projetos de clínica médica é justamente a gente trabalhar as questões de provas, questões inventadas também, né? E para a gente fixar o conhecimento. Né? Qual é o objetivo? O objetivo é a gente sair de lá sem dúvida, principalmente treinar a matéria teórica. Esses projetos, eles são presenciais, sempre foram presenciais, só que com a questão do coronavírus, da quarentena, a gente parou as aulas presenciais e esse projeto, na verdade, já estava marcado para o dia 22 do mês passado.
e foi cancelado. Então, pra gente não ficar parado, né, eu tive a ideia de fazer, né, que a gente tá fazendo as lives, né, não vai ser em forma de live, não vai ser ao vivo, vai ser numa plataforma paga, né, então vai ser diferente, eu acho que vai ser na plataforma, não sei qual é ainda a plataforma, minha cunhada tá vendo isso pra mim, né, mas vai ser não é no Instagram, não vai ser aberto, tanto é que o projeto ele é pago. Não, então só quem vai poder assistir a aula é quem pagou o projeto. Né? Então, esse projeto do dia 3 é um projeto de farmacologia. Então, né, vocês estão pedindo muito a questão de farmacologia. Eu acho que é porque, né, falta muito conhecimento. A gente tem uma deficiência realmente de conhecimento de farmacologia. Então, a gente vai falar sobre cinética, sobre dinâmica, sobre fármacos utilizados na hipertensão, né, os antihipertensivos, os fármacos utilizados no diabetes, né, os antidiabéticos, os fármacos de neuro. A gente vai falar de rivastigmina, a gente vai falar de inibidores da acetilcolinesterase, de memantina. Então, as questões, né, desse projeto, eles vão ser voltados, né, para a parte de farmacologia. Né? E aí, esse projeto do dia 3 vai ser esse porque, na verdade, quando o projeto era presencial, a gente tinha limitação de quantidade de alunos pelo tamanho da sala. E aí, o que aconteceu? A gente teve que fazer em 2 turmas, e aí ficar uma turma grande e uma turma pequena. Então, essa turma pequena a gente conseguiu, né, aumentar o número de vagas, aumentar não, disponibilizar mais vagas, né, porque a plataforma eu acho que cabe 100 alunos, né, então vai ter uma turma aí com 90 e pouco, e aí vai ter essa outra turma que tá aberta, que eu abri as inscrições, e o pessoal, inclusive, já está fazendo inscrições. Todo dia a gente já tem aí novos inscritos, né? Então, também lembrando que essa vaga também é limitada, porque a plataforma ela tem um limite dessas vagas, tá? Então, a ideia desse projeto é justamente isso, né? Sim, para a data do dia 22 eu estaria de folha, porém... Não entendi, você estaria de folga? Tá, olha só, faz o seguinte, manda mensagem para mim direct que a gente resolve isso, para eu encerrar aqui a live, para não ficar... Aí você me manda direct, a gente vai falar sobre isso aí. Tá, mas a ideia, mais uma vez, temos ainda vagas para o projeto de farmacologia para o dia 3, tá bom? A gente vai ter ainda temos vagas para esse projeto, o projeto está ficando excelente. Eu vou fazer um stories, né, explicando exatamente como é que vai acontecer esse projeto. Gente, boa noite, um beijo para vocês. Então a gente encerra a parte de tratamento, né, e aí a gente amanhã a gente vai falar sobre Parkinson. Eu e o Silva Júnior junto aí sobre Parkinson, vai ser bem interessante, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, até a próxima.